Victime Pascali laudes in mole Christiani, aius redemit nobis Christus in laces patri, reconciliavit peccatores. Irmãos e irmãs em Cristo, caros amigos do núcleo das aldeias de vida de Campo Belo, hoje nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo pascal. Neste segundo domingo, temos para nossa reflexão um trecho do Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Esta passagem do Evangelho nos diz que ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, eis que Jesus apareceu, se colocou no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Notemos um detalhe interessante no início deste Evangelho. Diz que era o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, aquele mesmo dia no qual Jesus havia ressuscitado. E diz aí o Evangelho que ao anoitecer daquele dia, os discípulos estavam num lugar fechados, com medo dos judeus. Com medo porque certamente estavam pensando os discípulos: se perseguiram e mataram a Jesus, farão o mesmo conosco. Por isso os discípulos ainda estavam ali, com medo, fechados. Ainda não tinham feito a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. E o Evangelho diz: estava anoitecendo, ou seja, um momento de escuridão, de medo e de incerteza, pelo qual os discípulos estavam passando. E é naquele momento que Jesus ressuscitado então se apresentou a eles. E ao se fazer presente na vida dos discípulos, naquele momento, a presença de Jesus ressuscitado ilumina aquele momento de escuridão pelo qual estavam passando, com a luz da fé e da esperança. Jesus ressuscitado dá a eles a paz. Esta foi a saudação de Jesus: a paz esteja convosco. Portanto, onde Jesus se faz presente, a paz toma o lugar que antes estava preenchido pelo medo. A paz invade o coração dos discípulos e os faz superar aquele medo e aquela angústia. A paz é fruto desta certeza de que Jesus ressuscitado está conosco. Os discípulos de Jesus, certamente depois daquele momento, tiveram seus corações renovados pela fé e pela certeza da presença viva de Jesus na vida deles. E com certeza tiveram muitas dificuldades depois daquele momento, na missão que depois eles empreenderam. Mas, fortalecidos pela certeza de que Jesus vivo estava com eles, então tiveram a coragem, a sabedoria e a força necessária para depois saírem daquele lugar onde estavam trancados
e viverem a missão de levar a palavra de Cristo, o amor que Ele ensinou ao mundo inteiro. Irmãos e irmãs, quando olhamos para este trecho do Evangelho, nós nos lembramos dos dias em que nós vivemos. Assim como os discípulos, também somos tomados muitas vezes pelo medo, pela insegurança, pela incerteza. Estamos também fechados e às vezes literalmente por medo de tantas coisas que acontecem à nossa volta. Mas é importante que este Evangelho de hoje traga para nós esta certeza. Aonde quer que estejamos, Jesus ressuscitado aí está. E ao renovar em nosso coração esta certeza de que Jesus ressuscitado está conosco, a paz toma também o lugar que antes estava dominado pelo medo. A paz invade o nosso coração quando temos esta certeza e vivemos a presença de Jesus ressuscitado conosco. Estamos vivendo o tempo pascal, que é este período de 50 dias, que se estende desde o domingo de Páscoa até o domingo de Pentecostes. E este tempo pascal é um tempo que a Igreja nos chama a recordar exatamente desta certeza. O Senhor Jesus ressuscitado está conosco. E Ele adentra também os cômodos fechados e sombrios da nossa vida, onde podemos estar fechados pelo medo, pela incerteza e pela insegurança. E Ele também nos dá a paz. A paz que nasce da sua presença em nosso caminho. Depois diz o Evangelho de hoje que um dos discípulos de Jesus não estava ali naquele momento. Era Tomé. Tomé estava longe do grupo, da comunidade dos discípulos. E porque estava longe da comunidade dos discípulos, Tomé não viveu esta experiência do encontro com Jesus ressuscitado. Mas diz o Evangelho que na semana seguinte, 8 dias depois, no domingo seguinte, era o primeiro dia da semana também, Tomé estava com os discípulos. E os discípulos contaram a Tomé que eles tinham experimentado a presença de Jesus ressuscitado junto deles. Mas Tomé não conseguia acreditar. E ainda diz que só acreditaria se tocasse em Jesus e colocasse os dedos nas suas feridas. E enquanto ele assim falava, eis que Jesus apareceu novamente. E se dirigindo a Tomé, Jesus lhe disse: a paz esteja convosco. Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão, coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Naquele momento, então, Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Um detalhe interessante é este: enquanto Tomé estava longe da comunidade dos discípulos, ele não pôde viver a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. Estava longe da comunidade. É quando ele retornou para a comunidade, para o meio do grupo dos discípulos de Jesus, é então que ele teve também a oportunidade de se encontrar com Jesus ressuscitado. Isto nos ensina que é na vida da comunidade, é na nossa participação na comunidade, que nós também podemos fortalecer e viver com sinceridade a nossa fé em Cristo.
É na vida da comunidade que Jesus ressuscitado se faz presente. E é na comunidade o lugar por excelência do nosso encontro com Ele. Ultimamente, nós estamos impossibilitados de viver presencialmente a nossa fé como comunidade, devido a tantas restrições necessárias para preservar a vida e a saúde, que são dons preciosos que Deus nos dá. Mas é preciso que nós tenhamos sempre no coração a esperança e o desejo de um dia, assim que possível, voltarmos à nossa vivência de fé em comunidade. Porque é na comunidade reunida que Jesus se faz presente de modo muito especial. E ali na comunidade nós fazemos a experiência da partilha da Eucaristia, da escuta da palavra e do convívio fraterno com os irmãos na fé. É importante nós pensarmos nesta caminhada de fé feita pelo apóstolo Tomé. Ele demorou um pouco mais de tempo para fazer a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. E é isso que acontece também na vida de muitos de nós. A caminhada de fé de cada um é singular. Talvez alguns levem um pouco mais de tempo para este encontro profundo com Jesus. Não importa o tempo. O que importa é que Cristo, com seu amor, atrai a cada um de nós, conforme o tempo dele, e não conforme o nosso tempo. É interessante nós notarmos que Tomé teve dúvidas, mas ter dúvidas não significa que estejamos trilhando um caminho errado que nos afaste de Deus. Não necessariamente. Às vezes, é depois de muitos questionamentos que podemos chegar a uma certeza sólida e profunda. Às vezes, é depois de muitas e intensas buscas que temos um encontro também muito profundo com a verdade. E às vezes, é depois de muitas crises que se abre para nós um novo caminho e uma certeza. Assim aconteceu com Tomé. Ele teve as dúvidas dele. Mas Jesus não o recriminou por causa disso. Pelo contrário, Jesus disse a ele: não sejas incrédulo, mas fiel. Jesus fez a ele um convite para que ele cria, que ele tivesse fé. Portanto, a fé em Jesus é um convite que ele nos faz, não uma imposição. Jesus convida Tomé a acreditar, a confiar, a depositar a esperança nele, em Jesus. E depois daquele caminho de dúvidas e de incertezas, Tomé então exclamou de maneira tão profunda: meu Senhor e meu Deus. Esta é a profissão de fé mais profunda pronunciada por um apóstolo de Jesus Cristo. Nenhum dos outros apóstolos fez uma profissão de fé tão profunda quanto essa de Tomé: meu Senhor e meu Deus. Vejamos, portanto, que embora o caminho de Tomé tenha sido um caminho mais longo, de incertezas, de questionamentos, mas ao final ele chega a esse encontro tão belo e tão profundo com Jesus, e no coração de Tomé nasce ou ressurge uma fé tão convicta e tão profunda. Como diz a segunda carta aos Coríntios, nós caminhamos pela fé e não pela visão. Às vezes, ao longo da vida, podemos também ter algumas dúvidas, incertezas e questionamentos, como Tomé. Mas isso não significa falta de fé. Talvez seja até mesmo o caminho de um aprofundamento e uma purificação da fé.
Talvez alguns questionamentos ou crises podem nos levar a uma fé mais pura, mais centrada naquilo que é o essencial, a uma fé mais sincera, a uma fé que nos aproxima autenticamente de Jesus. Que durante esse tempo de Páscoa, esse tempo pascal, possamos, portanto, também continuar nossa caminhada de fé, para que, como Tomé, vivamos um encontro profundo com Jesus, que nos leve a renovar e reavivar a fé em nosso coração, que nos leve também a um compromisso com a nossa comunidade, onde vivemos como irmãos a experiência do encontro com Jesus ressuscitado, na Eucaristia, na escuta da palavra e no serviço aos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.